Etanol na gasolina, que assunto mais atual e que está deixando muita gente preocupada, se for uma pessoa mais adulta com seu carro e se for uma pessoa mais novinha também, por conta que pode ser cobrado nas próximas provas. Apesar de seja cobrado de uma certa maneira, mas pode ser colocado de várias formas, né? Não somente na química, até pode ter redação também. Então, é um assunto que está sendo bastante comentado e falado. E se você está aqui, é porque possivelmente chamou atenção esse assunto, uma abordagem mais voltada para o entendimento químico, com as explicações com respeito ao etanol, ou então veio do vídeo anterior, um vídeo que eu fiz primeiramente voltado para o grande público, para pessoas que têm carro, que está preocupado. Então, foi um desses dois caminhos que vocês chegaram até aqui nesse vídeo. Então, eu sou a professora Tati e nós vamos ver hoje, nesse vídeo especificamente, é como se fosse uma continuação desse vídeo que eu tinha mencionado. Vou explicar um pouquinho mais com respeito à degradação que o etanol pode causar com respeito principalmente aos carros antigos, porque eles são de carburadores e a estrutura proporciona isso. Então, nós vamos entender, que eu tinha mencionado no vídeo anterior, a respeito de uma geração de como se fosse uma pilha. E, como era para grande público, eu não podia me aprofundar muito, mas aqui, no caso, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada dentro desse assunto, da degradação, no caso da pilha, corrosão e aí vai. E também com respeito ao entupimento, que aí, no caso, eu vou puxar para a parte da combustão, a reação de combustão. Tanto completa quanto incompleta, que vai ocasionar mesmo o entupimento vai ser a combustão incompleta. Então, eu vou abordar esses dois tópicos nesse vídeo e continue comigo para poder saber um pouquinho mais. Vou explicar bem detalhadinho. Para desenrolar melhor o entendimento daquela formação do borrão que acontece no carburador, como vimos no vídeo 1, nós temos pelo menos duas vertentes que acontece isso. Então, como mencionado inicialmente, temos o desgaste e temos também o entupimento. Mas primeiramente nós vamos ir pelo lado do desgaste. E para podermos explicar esse desgaste, nós precisamos recorrer mais uma vez à química. E aqui no caso, esse desgaste vai se dar com respeito a uma coisa chamada corrosão. E para esse entendimento da corrosão, eu trouxe aqui a eletroquímica, que no caso é a formação da pilha. Mas você vai pensar assim, pilha? Mas que coisa estranha, a pilha não é aquilo que a gente coloca para poder fazer funcionar? E realmente. Mas no caso aqui, a combinação de alguns metais, alguns materiais faz com que haja essa formação, mesmo que não se queira fazer isso. E foi o que aconteceu com o alumínio e o aço. Se fosse só o alumínio e o aço, sem nenhum líquido, ótimo, beleza. Até porque o alumínio, ele é um metal muito leve, então é pensado assim para quando se quer uma coisa que tem que ter um manuseio mais fácil. E o aço também, porque o aço é a combinação aço. Por que eu coloquei só aço, não botei aço inox? Tem uma diferençazinha aí também. No caso do aço, o aço que em questão, ele só é o ferro com carbono, e já confere aí uma menor oxidação, tudo mais, mas ele ainda é bem suscetível à oxidação, tanto que estamos aqui falando sobre isso. E já no caso do aço inox, propriamente dito, esse que a gente costuma ver em panelas, eletrodomésticos e assim por diante, esse daí vai ter um pouquinho mais do que só ferro e carbono. Vai ter ferro e carbono, mas vai ter outras substâncias que vão conferir a inox, né? Vai se oxidar, claro, mas não vai ser como se fosse só o ferro e carbono. Ele tem um pouquinho aí de cromo, um pouquinho dependendo do que ele vai ser, para onde ele vai ser direcionado. Substâncias como níquel, molibdênio, titânio, aí vai depender muito para onde vai ser direcionado. Mas aqui em questão, nesse caso de carburadores antigos, era só o aço, ferro, carbono e o alumínio. Então, vamos entender por que acontece isso. No caso, o etanol, ele possui uma estrutura chamada hidroxila, que é o OH-, que também é o mesmo que também podemos entender com respeito à água. Então vamos lá, se por acaso esse etanol também possui mesmo que seja um pouquinho de água, e também quando tem lá a combustão, fruto da combustão, vamos ver mais para frente,
produz água e cai naquela soluçãozinha que está ali em contato, o que, que vai acontecer? Ele vai formar como se fosse ponte salina ali para que possa haver condução ali dos elétrons e aí haver esse desgaste, essa formação de pilha. Eu quero fazer assim, tipo como se fosse um paralelo com as pilhas comuns. As pilhas comuns que eu digo assim, quando a gente vai estudar o assunto de pilhas, a gente sempre faz alusão à tal pilha de Daniel ou Daniel, dependendo do que você queira destacar, se for americano ou não. Então, essa pilha que a gente estuda comumente lá no ensino médio e tudo mais, a gente vê lá essa estrutura aqui, aí vem aqui ligadinho, até tem um aparelhinho aqui para poder medir e tudo mais, uma solução do mesmo sal, né, que corresponde aí os metais e tudo mais, né? E aqui a ponte salina. Aí você vai assim, mas para que a ponte salina? Porque se não tiver essa ponte salina, vai acabar a reação e não vai acontecer mais nada, não vai conduzir eletricidade, vai só fazer aquele processo que é o que acontece aqui. Como não tem, o intuito não é de formar a pilha em si, vai chegar uma hora que vai acabar, né? Então, aqui a ponte salina para poder haver essa constante fluxo aqui e tá sempre gerando ali energia. Vou ter uma coisa assim bem genérica, porque aqui o intuito é para poder fazer um paralelo do entendimento do que acontece com alumínio e com aço. Então, no caso aqui, vamos fazer de conta que aqui, essa parte aqui é o alumínio, tá? E esse aqui é o aço, esse metalzinho que tá aqui. Tá? Lembrando que o aço, na verdade, é uma liga, né? E o carbono nem é metal, ele é a metal, mas vamos colocar assim de maneira bem simplificada só para entendimento. Então vamos lá, aqui no caso, o alumínio ele vai servir de anodo ou ânodo, vocês que escolhem, tá? Anodo fica mais bonitinho, né? Mas tem o acento circunflexo não fica ânodo. E tem o cátodo, que é o catodo, né? Então nesse caso aqui, o ânodo ele tem a tendência de oxidar. Vou botar aqui logo, né? Isso nas pilhas, né? No processo de pilha, porque se for eletrólise, já o entendimento é todo o contrário. Mas a gente está aqui só focalizando na pilha, então vamos ter esse entendimento. E a tendência de se reduzir. Aí vocês vão ver assim, pronto, começou aquela coisa assim, aquela coisa que a gente entende uma coisa, mas é outra, da química ao contrário da matemática, quem viu esse vídeo também vai lembrar, parece que não faz sentido e realmente às vezes eu tenho que concordar que eu mesmo também consigo, me coloco nesse lugar também, porque eu acho que eles não tem sentido nenhum. Mas vamos lá. Aqui no caso, esse processo de oxidação é porque ele vai se corroer. Vai acabar acontecendo o que? Ele vai perder massa. Essa perda de massa, ela vai ocorrer por quê? Vai migrar os elétrons para cá, ó. Vai migrar e aí o que acontecer aqui? Vai se depositar, ó, aqui, ó. Vai ficar com uma estrutura a mais. Quem já viu essa parte vai se lembrar. E aí acontece, olha só que loucura. Mas professora, não reduz, por que ele fica com depois? Olha, realmente eu também fico assim pra morrer com isso. Mas o que acontece? Aqui no caso ele se reduz, porque ele no caso aqui, lembrando aquele entendimento, o contrário da química, o contrário da matemática, aqui no caso é uma redução no sentido de que ele vai adquirir elétrons. E na química o entendimento é um pouquinho ao contrário. Quem está com dúvida com respeito a isso pode ir lá nesse vídeo que eu explico tudinho. Esse conceito de que parece que está ganhando, está perdendo, está ganhando. Então lá eu explico bem direitinho. Não vou entender detalhes aqui nesse momento. Mas aqui no caso, o que basicamente acontece? Esses elétrons vêm para cá, então ele corrói. E aí se deposita o quê? Aqui no aço. Onde eu quero chegar aqui? Porque eu não vou entrar aqui em conceitos de pilhas mais aprofundadas aqui nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, que esse processo aqui de corroer o alumínio e se depositar no aço, justamente esse depósito aqui é o borrão, que é um dos elementos do borrão, lá do carburador. Esse processo aqui de deposição daqui do que seria do alumínio que veio aqui para o aço, ele provoca uma dos elementos lá que vai fazer parte do borrão. Nós vamos ver aqui até a segunda parte desse borrão que faz parte da combustão. Mas basicamente isso aqui também é o que acontece, é um dos produtos do borrão,
por causa justamente dessa deposição aqui, no caso dessa corrosão que acontece aqui, que vai, né, migra aqui os elétrons aqui e faz essa deposição aqui de material aqui, um dos lêmios do borrão. Então acontece uma coisa parecida aqui, como se a gente fosse transferir esse entendimento a nível do materialzinho do carburador. Aí, pra você lembrar assim, bem, anodo, aí você fica pensando assim, poxa, pra gente poder assim conseguir fazer essa associação, não esquecer, olha só, o anodo, ele oxida A e O. E o cátodo é o C e o R, consoantes, né? E aqui, ó, anodo oxida, cátodo reduz. Aí, nesse caso aqui, esse reduzir não tem a ver com o fato de ter deposição, tá? Você depois precisa assinar para poder, para fins assim, sei lá, para você não esquecer, aqui esse reduz ao contrário, ele na verdade vai se depositar aqui onde se reduz, vai se depositar o material. No oxidar é que vai corroer, né? Pra gente não confundir assim, mas reduz, não é que reduz o material, não, reduz a parte lá eletroquímica lá a parte dos elétrons, que eu não vou aprofundar aqui, tá? Quem tiver com dúvida ainda vai lá naquele vídeo que eu falei. Então, é basicamente isso que acontece aqui no caso do alumínio do aço. E onde eu quero chegar com essa parte aqui é a produção do borrão, que veio justamente dessa parte aqui, que a gente pode entender aqui a condição da pilha. E o que acontece? Mas aí você não falou do etanol, prof. Realmente, eu esqueci do etanol propositalmente. Por quê? O etanol, como eu tinha falado, se fosse só esses dois carinhas aqui, não aconteceria nada. Ou aconteceria muito, muito dificilmente, porque umidade, né? Infelizmente, né? Um pouco de umidade provoca isso. Mas fica mais assim, evidente porque ele vai estar aqui, ele vai fazer essa condução eletrolítica. Ele vai proporcionar essa condução, ele vai como se fosse essa solução aqui, que proporciona essa condução aqui, né, dos elétrons. E também, ele vai funcionar também como uma ponte salina, porque fica ali contínuo. Então, ele faz até as duas coisas, né? Ele vai funciona ali como condutor, né, e também como um pouco também da ponte salina também. Basicamente é isso. A hidroxila presente no etanol e também é possível água que possa surgir ali, né, pela combustão ou o mínimo de presença de água que tiver no etanol, por isso que fala que tem que ser anidro, mas a gente não tem como também afirmar 100% que seja anidro, porque nada é 100%. Mas um pouquinho de água que tiver já vai fazer esse processo todinho. Então, basicamente, é esse entendimento aqui da parte eletrolítica. A queima do combustível. Então, tem até combustível, então tem tudo a ver. Fazendo um link com o que a gente viu no primeiro vídeo com respeito ao entupimento, é uma coisa que não tem jeito, é inevitável, porque combustão é sempre o combustível mais o oxigênio, que resulta em CO2 e água. Todas as reações serão assim. Só que, nós vamos ver aqui, eu vou explicar melhorzinho aqui. Aí a pessoa fala assim, mas etanol vai provocar entupimento? Ele vai provocar entupimento, se fosse gasolina pura, provocaria o entupimento. Então, basicamente, eu vou explicar aqui, tendo como base o etanol, até porque a estrutura do etanol é um pouquinho mais fácil de visualizar a gasolina, mas o entendimento é o mesmo. Por quê? Nós vamos diferenciar a combustão completa da incompleta. Vamos lá. Primeiramente, vamos para a completa, uma estrutura aqui, vou fazer uma estrutura mais reduzida do álcool, que é o C2H5OH mais oxigênio, que resulta em CO2 mais água. É claro que eu vou fazer aqui, porque não está balanceado. Tem 2 carbonos, tem que ter o 2 aqui. E aqui, no caso aqui, vai ser, para completar aqui, vai ter que ser 3 aqui. 3 oxigênios, balanceadinho. Essa aqui vai ser a completa. Então, na completa, se fosse só a combustão completa, tá tranquilo, porque tanto o CO2 quanto o CO2, ele é gás, então não iria provocar nada em termos de resíduos. E a água iria provocar aquilo que eu tinha falado da parte do desgaste, né? Juntamente com o etanol, ele vai... Por isso que o desgaste é inevitável, não tem jeito. Vai provocar aquele efeito lá de condução eletroquímica, da formação da pilha, que daí vai fazer o desgaste no tópico anterior. Mas olha só o que acontece. Por que também a combustão
provoca aquele borrãozinho? Porque olha só, vamos agora fazer a combustão incompleta. Aí você vai falar assim, professora, o que é combustão incompleta? Eu já não estou entendendo a combustão completa direito, quanto mais a incompleta. Na verdade, a diferença das duas, aqui já estou botando já equilibradinho, tá bom? Aqui tem 2 carbonos, então tem que ser 2 carbonos. Esse carbono aqui ele vai ser o borrão, tá? A água vai ser a mesma coisa. Olha só. A diferença basicamente, aqui vocês vão ver que tá equilibradinho bonitinho. A diferença basicamente vai ser o que? Olha só. Aqui tem como se fosse todo o oxigênio para que houvesse a combustão. Professor, mas você esqueceu de falar da geração de monóxido de carbono. É verdade, eu não mencionei aqui propositalmente porque a minha intenção aqui é mencionar o borrão. E o CO não vai proporcionar essa formação de borrão, ele só vai proporcionar a formação de morte mesmo, porque ele é um gás altamente mortífero. Mas aqui no caso eu quero destacar a posição do borrão. Por quê? Porque justamente esse carbono aqui que é a fuligem. Aquele trequinho preto que tem lá no... que quando a combustão é incompleta, então aquela fumacinha preta, aquele resíduo preto é isso daqui, ok? Então a fuligem que é produzida aquele carbono. Então, o que acontece? Olha só, aqui só tem um, então aqui tem muito menos oxigênio, é pouco oxigênio. Então, esse pouco oxigênio proporciona essa formação de borrão, vulgarmente falando, mas é a fuligem. Então, por isso é que também tem aquele borrão, juntamente com o desgaste que acontece da corrosão, aí junta isso aqui, então fica uma quantidade maior, porque junta as duas coisas. Então, basicamente, é isso que acontece. A completa, vou botar aqui incompleta, né? Combustão incompleta. A incompleta é isso aqui. A combustão completa é quando se faz a queima bonitinha, como se espera, né, a degradação total do combustível em CO2 e água. O CO2 é o gás carbônico, ele também é um gás que não é desejável para a gente, mas é desejável para as plantas. Por isso que é importante ter árvores plantadas para poder absorver. Agora, o preocupante é quando tem essa parte aqui, tanto do CO quanto do carbono aqui, que no caso proporciona essa formação de fuligem, que também entope. E aí, detalhe, eu vou trazer também um pouco da chargia não só para a parte do carburador, mas também para a parte dos carros modernos que são com injeção eletrônica, tanto direta quanto indireta. Porque isso aqui pode acontecer também nos carros mais modernos. Não é só coisa só do carro mais antiguinho, não. Isso aqui, porque nada é 100%. A gente fala aqui na ciência que não tem como ser tudo 100% o tempo todo, não. Aqui no caso, vai haver, em algum momento, essa combustão não ser completa. Então, por isso que também tem que tomar aquelas providências de estar sempre fazendo as revisões, ou botando aditivos no combustível para poder fazer uma limpezinha ali, por conta justamente da combustão que pode acontecer em qualquer carro, moderno, antigo, e também por conta de ser não só etanol, mas como qualquer combustível. Se a gasolina fosse pura, sem álcool nenhum, gasolina ali bonitinha, ali só ela só, aconteceria a mesma coisa. O diesel, se você diesel puro, mesma coisa, misturado, porque não importa, a combustão é sempre isso aqui. Se ela for incompleta, vai produzir isso aqui, não tem jeito. Ok, pessoal? Então, essa aí é a explicação do entendimento da combustão. E vocês querendo saber um pouquinho mais a respeito de alguns assuntos aprofundados, comenta aqui. Se vocês vierem aqui comigo até o final, comenta aí, deixa eu ver, volto já? Então, vou botar essa senha aqui, volto já? Para ver se vocês vieram aqui comigo até o final. Então tá bom. Então, se você não é inscrito ainda, por favor, faça se inscrever, compartilha com quem acha que vai ser útil essa explicação. E nos vemos aí nos próximos vídeos, beleza? Então, até mais!